bom ter vocês, cada uma aqui com a gente. É muito agradável. E nós precisamos ter esse tempo com as irmãs, porque nós temos muitas coisas em comum. Muitas. Então, é muito bom ter vocês aqui. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Ruth. Eu estudando sobre o livro de Ruth, e tem várias passagens de mulheres na Bíblia, mas livro específico mesmo é o de Ruth e Esther. É onde Deus separou 2 livros de mulheres. Então, eu achei melhor a gente começar, mas se fosse falar de Ruth, nós ia sair de manhã daqui, né? De tanto que a palavra de Deus é rica. Eu vou ler a partir do capítulo 1 de Ruth. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem seu marido. Amém? Agora, a gente leu o primeiro, porque essa palavra era toda rica. A gente vamos trazer para os dias de hoje. Ali, quando Noemi chega, que ela se vê naquela situação de tristeza, de fome e de desespero. Porque quando o marido morre e ainda tem 2 filhos, ela ainda tinha um apoio, que seus filhos iriam cuidar dela. Mas aí morrem seus 2 filhos também. E os seus 2 filhos também não tiveram filhos com as esposas. E quando eles chegam naquele lugar, que seus 2 filhos casam, aquelas mulheres que eles casaram servia outros deuses. Deuses que não podiam fazer nada por elas. Mas, quando eles vão ali procurar uma vida melhor, eles foram procurar. Porque naquele tempo onde eles estava dificuldade. Só que agora ela se vê em um cenário de tristeza. Como que ela ia fazer? E ela estava longe da sua terra. E ela resolve voltar para a terra dela. E ela fala para as suas 2 noras: vocês voltam para a casa dos seus pais e recomeçam a vida ali, porque eu não tenho mais nada a oferecer. E nem se eu tivesse filhos, não daria mais tempo. Só que quando Noemi fala, eu não tenho nada mais. Só que Noemi apresentou um Deus para aquelas noras, que era um Deus que tudo pode, um Deus que faz milagres, um Deus que mesmo num cenário que ali ela não via mais, que não via mais saída, que ela só via tristeza. Ruth se apegou àquele Deus. Ela deixou o
os seus deuses que não podia fazer nada e conheceu esse Deus. E ela conhecendo esse Deus, ela teve uma fidelidade. Ela disse: eu vou voltar para essa terra. Eu irei contigo. E aqui, e Noemi ainda fala, mas volta para a casa de seus pais. Tipo assim, eu já estou sozinha. Eu já não tenho mais nada. Nem ainda. Aí, quando é onde começa a história de Ruth. Que Deus tinha um grande propósito na vida de Ruth. E Ruth diz, uma linda passagem para sua sogra: não insista comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso está em Ruth 1,16. E aqui você vê que foi Noemi que apresentou aquele Deus para Ruth. E Ruth se apega a esse Deus, fala: eu quero esse Deus para mim. Eu não vou voltar, porque esse Deus, gente, nós não podemos servir a Deus por servir, porque hoje me convém servir. Eu preciso servir a Deus em todas as horas. Porque aqui, ela demonstra um amor pela sua sogra. Eu vou cuidar. Ela não tem ninguém, ela também não tinha. Mas eu vou cuidar aonde ela for. Por quê? Porque ela conheceu um Deus que podia fazer. Mas quando você está no cenário que nós estamos hoje, nós estamos em um cenário que eu já ouvi muita gente de várias idades falar, principalmente os mais velhos: eu nunca vi um tempo como hoje. A situação que estamos passando hoje, nunca viram os mais velhos, de todas as idades. O que nós estamos nessa situação hoje, você hoje não está passando fome, você hoje tem seu marido, você tem seu filho. Não é a mesma situação, mas a circunstância de falta de esperança, ela não tinha esperança. Para todo lado que ela olhasse ali, ela só via dificuldade. Ali ela teria que procurar primeiro comida. Primeiramente, hoje talvez, graças a Deus, nós não precisamos, nós estamos passando falta de comida, mas nós estamos em um cenário de tristeza. Estamos. Nós temos Deus. Nós temos Deus e nós sabemos que Ele está agindo nesse cenário. Essa circunstância que nós estamos vivendo. Cada um tem um sentimento que nós queremos ficar livre de tudo isso. Mas tem um propósito. Tem um propósito. Então, quando a gente estamos vivendo. Só que Ruth também, ela não ficou se lamentando. Agora eu fiquei viúva. Agora eu não tenho nada. Agora eu não tenho comida. Agora eu não tenho nem lugar de morar. Eu vou lá para essa terra, né? Não. Ela falou: eu irei contigo, porque o teu Deus é o meu Deus. Ela tomou posse, é o meu Deus. E aquele Deus é um Deus de milagre, e que ela sabia. E foi Noemi, foi a família deles que apresentou esse Deus, que tudo pode. Um Deus que está acima dos céus, que está acima de tudo. Um Deus que nos protege, que cuida de nós. Será a nossa natureza, então por quê? Por que a irmã perdeu o marido? Por que eu estou passando uma situação que eu estou passando hoje? Por quê? Lendo o livro todo, que quando a gente vem, a gente lê o livro inteiro. Ruth não perguntou por quê.
ela se levantou e falou: eu quero, eu vou com esse Deus. Ela agiu, ela não ficou se lamentando. Então, teve um dia dessa semana, a pastora Juliana levantou um propósito de não murmurar, de não reclamar. Eu seguindo ela, aquela semana não podia. É a semana que parece você mais você vai murmurar, mais parece que você vai reclamar. Aí você lembra, parece que aparece tudo ali. E Ruth volta e ela começa a trabalhar. Ela começa a trabalhar. Por quê? Porque elas precisavam de comer. E ela lembra que ela tem que levar comida para sua sogra. É amor, não é? É muito carinho. Porque ela estava lá colhendo, ali mesmo ela comia, a pensar, já estou cheia. Não, ela lembrava que ela tinha alguém para cuidar. Não era mais fácil ela deixar aquela mulher, não? Não, porque ela tinha caráter. E ela aprendeu. Ali que Deus, ela sentia que Deus ia agir na vida dela. E quando hoje, tudo que você passa, que nós passamos, porque nós carregamos muito peso, porque nós pegamos muito peso para a gente carregar. A mulher vai pegando peso de todos os lugares, ela vai pegando peso. Em vez dela se afastar de Deus, ela se manteve firme. E a atitude de Ruth é que as pessoas viam a atitude dela. E Deus escolheu um propósito para a vida dela. Mas ela também poderia não querer. Ela poderia desistir e fazer de coitadinha, né? E aqui a gente vemos que a atitude que nós temos, que às vezes você pensa que não tem ninguém vendo. Qual a atitude que as pessoas veem em você hoje? Qual a atitude que as pessoas veem em mim hoje? Eu vejo, nós conhecemos, moramos numa cidade pequena. Qual é a atitude de vocês? Qual é a minha atitude? Porque a minha atitude, ela pode me levar para longe da presença de Deus. Pode. A minha atitude de não tirar um tempo de qualidade com Deus me leva para longe. Porque Deus, Ele quer qualidade. Ele não quer quantidade. O tempo está pouco? Está pouco. Mas o tempo de qualidade que você tira é que você vai ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é que vai fazer você passar essa dificuldade. É esse relacionamento. Porque se eu não tiver um relacionamento bom, se eu não tiver a minha dependência com Deus, a hora que vier um cenário de tristeza, de angústia, a pessoa vai cair. A pessoa não vai saber para onde ela correr. Não vai. E o que é o mais interessante, que Ruth sabia. Ruth ela agiu, porque ela sabia que Deus ia melhorar a vida dela. Deus tem um propósito na sua vida. Mas você fala assim, não, mas eu acho que não, a minha vida já passa, minha vida já não tem mais, porque meus filhos dão problema demais, e quando eu vou para a igreja, eu já não tenho mais, não, Deus, eu também não faço nada, acho que Deus tem um propósito para cada uma de nós. Cada uma tem um propósito.
porque nós somos importantes para Deus. Quando Ruth age e que ela foi fazer a parte dela. Ali ela falou, eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar. Vocês acham que ela pensava que ela iria casar naquela terra? Que algum homem iria se interessar por ela? Será que ela estava pensando nisso quando ela foi para aquela terra? A palavra não fala. A palavra não fala que ela foi atrás. Mas ela sabia que Deus ia transformar tudo aquilo em alegria. Alegria que eu falo, gente, não é essa alegria, você ficar rindo alto. Não. Alegria é a satisfação de você fazer e falar assim, olha, isso aqui eu acho que Deus vai agradar. Eu acho que Deus agrada. Então, se Deus agradar do que eu estou fazendo, coisas boas virão para mim. Aí você fala assim, mas eu já fiz tanta coisa. Eu falei, gente, a gente se arrepende. Se arrepende, fala assim, eu já fiquei 3 dias fora de casa trabalhando com as pessoas, para Deus. Eu já fiz isso, né? E a gente pensa assim, não, eu já fiz, tá bom. Não, fizemos não. Fizemos muito pouco, é pouco demais. Porque tudo que a gente fizermos aqui ainda vai ser pouco. Vai ser pouco porque que Deus tira aquela tristeza daquela mulher e Deus transforma a vida dela. Ela fazendo, cuidando, ali, e Deus fala assim, eu vou pegar aquela mulher, vou pegar uma viúva, vou tornar ela mãe de um filho, vou casar, ela vai casar e ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. Pensa, ela não esperava por isso, irmãos. Ela fazia porque ela amava. Ela amava a sogra dela. E quando você ama, não é peso. Quando você ama o que você está fazendo, não pode ser um peso quando você ama. Igual nós amamos nossos filhos, nós amamos, nós fazemos tudo. Várias pessoas abrem mão de muita coisa para os filhos, porque nós amamos. Então eles não são peso. Não pode ser peso. Aí quando você faz a obra de Deus, ela não pode ser um peso para você. Ela não pode ser. E quando você serve a Deus, a gente não serve porque Ele vai nos dar, porque Ele vai fazer. Nós servimos porque Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. Então, nós precisamos nos ajudar. Mulheres ajudando as outras. Porque aqui nós estamos falando de 2 mulheres que em um determinado momento, uma se sentiu de um jeito, ela estava fragilizada, e a outra veio e falou, eu vou. E o que mais me chama a atenção é que ela fala, o seu Deus é o meu Deus. Então quer dizer que o primeiro Deus foi da Noemi. Aí Ruth fala que o seu Deus é o meu Deus. Olha, talvez quando você estiver triste, a outra pode chegar. Sabe? A outra pode chegar, pode te ajudar. Não que você tenha mais fé do que a outra. É aquele dia que você está precisando. E Deus usou uma para ajudar a outra. E tem órfã que voltou para a casa de seus pais, como era o costume daquela época. Não podemos também criticar também. Era o costume daquela época. Mas Ruth fez a diferença. Ela fez a diferença
Porque ela escolheu, ela teve uma atitude, ela agiu. E quando nós paramos, nós temos que ter outra para vir. Tem que ter outra irmã para chegar, vamos fazer, ou vamos falar, vamos orar, vamos jejuar, vamos levantar de madrugada. Mas pensa, irmãos, você faz um propósito de não murmurar, pensa no propósito que você vai fazer. Porque aí aparece de tudo. E aqui em Salmos, vocês não precisam abrir, não. Está escrito, Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Isso aqui somos nós. Somos nós. A pena está chorando. Gente, quantos pregadores tá aqui em cima pregando, mas por dentro ele está chorando. Por dentro ele está com tanta coisa, mas ele escolhe plantar a palavra de Deus, ele escolhe fazer a obra, ele escolhe. Quantos? Pastora Aparecida, pastora Eva, vou falar só as pastoras que tem muito nome. As duas pastoras, né? Quantas vezes vocês subiram aqui para falar da palavra, para plantar, semear a palavra de Deus? Vocês devem ter colhido, porque nós escolhemos. Não que estamos aqui para isso. Estamos aqui. Aqueles que semeiam com lágrimas. Muitas vezes vocês devem ter chorado. Muitas vezes vocês devem ter chorado. Com cantos de alegria colherão. É essa alegria. Então, esses irmãos, o que nós temos semeado, nós vamos colher com alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Vamos lançando a semente, vamos lançando. Voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. É isso. Estou vendo a Renata ali, não dá, né, Renata? Renata deve ter chorado muito ultimamente, né? Também, né? Ela chorou, teve madrugada que eu acho que ela deve ter chorado. Esse choro, né? Que ela sentiu aqui, que Ruth, que Noemi sentiu, e Deus veio e fez um milagre na vida dela. É milagre que Deus faz na nossa vida. Eu também já chorei de madrugada. Mas nós não perdemos ninguém. É situações diferentes. E eu também já chorei de madrugada. Eu penso que várias já devem ter chorado. Porque gente, é muita gente que você conhece. É muita gente que você se preocupa. E se você conhece Jesus, você sabe o poder, mas talvez para quem você está orando, ainda não conhece o mesmo Deus que você conhece. Eu fico impressionado. A passagem de Ruth é grande, mas olha, irmãos, como que o amor que ela tinha, é esse amor que nós temos que fazer para Deus. Quando ela cuidava da sogra dela, o que ela estava esperando? Cuidar da sogra dela, gente? Aqui eu vou ser sogra, né, gente? Não, sim. Não é isso não, gente. Eu não quero nada em troca. Gente, eu não quero nada em troca. Eu estou cuidando, a gente cuida das pessoas, é por amor. Aí Deus vê lá, ela faz aquilo, a atitude dela, né? Que ela agiu. Só que aí, você vai se perguntar também. Então, por que eu estou passando por isso? Pastora Eva, por
que que eu estou passando por isso? Você já se perguntou? E parece que na outra família não acontece. Mas por que que eu estou passando por isso? Aí, eu vou ler uma passagem aqui também, que a gente vai indo. Por que que Ruth passou por aquilo? Por que que nós passamos? Ainda vamos passar. Nós estamos aqui. Em João 6,33, está escrito: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quis dizer que enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por aflições, porque ele passou, ele venceu. Ele quer falar para você que você vai vencer. Ele falou que vai te livrar de todas as aflições. Aqui na minha Bíblia não falou não. Aqui ele não falou. Então, tudo que nós passamos, nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque a palavra de Deus falou que nós vamos vencer. Mas é em Deus. É em Deus que nós vamos vencer. Porque se for por nós, irmãos, por nós mesmos, nós somos carne, nós somos natureza. A gente tem aquela hora que quando vem você fala assim, não, mas por que comigo? Por que que acontece comigo? Por que que não acontece na outra? Mas não, Deus fala. Por quê? Porque Ruth não ficou perguntando por quê. Quando ela passa por tudo isso, sem murmurar, sem reclamar. Gente, o primeiro dia nós já reclamou, nós já tinha falado, nós já tinha chorado. Penso eu, gente, tá? Por que que isso acontece comigo? Por que não foi acontecer com outra pessoa, né? Não. Eu não vejo aqui durante a palavra ela perguntando. Ela simplesmente agiu sem esperar coisas que talvez nós esperamos. E quanto mais hoje nós nos ocupamos de outros afazeres, de outras atividades, nós nos afastamos do que nós temos de mais precioso, que é o relacionamento. Irmãos, não podemos, principalmente, parece que agora nós estamos vivendo em um peso espiritual, um espírito de guerra, assim, nós precisamos lutar, e Deus escolheu nós. Parece que quando a gente vê que Deus escolheu Ruth com propósito, a gente lê, agora é nós. E agora? Talvez não é hora de ficar. Pedimos, hoje parece que nós só pedimos para a gente passar essa luta, parar de usar essa máscara, né? Passar essa angústia de ver pessoas indo e Deus chega em nós e fala assim, para mim não importa o número de pessoas que morrem. Deus quer saber a salvação. A salvação. Essa é o que Deus quer saber. É a nossa salvação. Porque Deus pode volta para um, volta para outro. Por enquanto, Jesus não veio buscar todo mundo. Mas agora, e a salvação? E se eu estiver fraca, estiver abatida, mas eu tenho que manter, mas eu estou precisando talvez de ajuda. Nós mulheres, eu gostaria muito que o culto de mulheres fosse para vocês falarem
falar os seus medos, falar o que você está passando, o que está pesado. Ajuda eu carregar esse peso. É para unir. Porque quanto mais você ficar sozinha, talvez, se Noemi ficasse sozinha na terra que ela voltasse, e Ruth fosse para outro lugar, ficasse sozinha. Talvez não, né? A história seria muito diferente. Talvez seria a ruína das duas. A gente não sabe, porque também não está escrito. Só está escrito que Ruth teve a vitória. Ela se casou com Boaz e teve um filho que deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Pensa. Agora nós achamos lindo, né? Pensa. Ela teve um filho que foi pai de Davi, que hoje está escrito na genealogia de Jesus. Hoje, para a gente, nossa, ela passou aqui, mas está tudo bem. Nós também vamos ficar? Vamos ficar não, nós já estamos. Amém? E com tudo isso, que quando a gente vê, quanto mais a gente semeia, mais nós vamos colher. Ela falou, o que eu estou semeando? O que você está semeando, irmã? Talvez eu estou semeando que eu não quero ficar perto de ninguém, não. Também talvez não seja o momento. Mas nós precisamos de ajuda. Vamos nos ajudar. Vamos nos levantar umas às outras. Quando eu pedi para algumas irmãs me mandar um versículo, cada uma que mandava mais bonito do que o outro. A pastora Aparecida mandou que ele vive, nosso Redentor. É que eu lhe entendo mais como é que é, pastora? Que ele se levantará sobre a terra. Para nós, não é? É para nós, que vai vir buscar nós, né? Nós vamos. Aí a outra manda, aí é muitos. Nada, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aquele há tempo para tudo, aquele eu tenho, aquele eu amo aquele versículo. Eu até trocava, sabe, cada um mais bonito do que o outro. Aí umas ficavam assim, não, mas é difícil escolher um. Eu falei, mas tem que mandar um. Só que aí, eu queria assim, porque você mandando um versículo para mim, você vai ter que ir lá na Bíblia, você vai ter que pensar. Já é uma maneira de te trazer para cá. Qual versículo? É muitos. E a pastora Eva falou assim, então vou mandar o que eu estou vivendo hoje. E ela mandou. Eu pensando assim, Deus, cada um vai mandar o versículo. E quem quiser, só quem quiser, vai vir cá e vai pegar o seu e vai ler. Quem quiser. E se quiser falar o porquê dele, até vou andar mais rápido. Falar o porquê daquele versículo. Mas Deus falou assim, não, mas tá bom. Eu pensando, né? Tá bom, cada uma, algumas vão falar. Aí Deus falou, eu vim na oração ontem e falou assim, versículo bonito, tudo bonito. Mas qual versículo te incomoda? Qual aquele versículo que você lê e todos os dias ele te incomoda? Vou dar um exemplo. Não é o meu, tá? Depois vou dar o meu. O dízimo não é o nosso problema. Tem gente que quando passa o dízimo, ele me incomoda esse versículo. A mulher ser submissa. Opa! Não. Gente, tem mulher que arrepia quando fala que a mulher tem que ser submissa. Essa é a parte B, porque a parte A está falando que o homem deve amar a mulher igual Deus amou a igreja. Me corrija, gente, que quando a gente sobe aqui em cima, a parte dele é muito mais difícil. Mas quando fala mulher submissa, ela passei. Opa! A submissa no tempo de hoje? Mas ainda não é o meu.
E eu estava orando ali, ó, sempre fica ali, né? Parece que eu acho que aquele cantinho é meu. Aí a Juliane veio falar um versículo, ela falou, gente, está anotado, para vocês não falar que eu copiei, tá? Está anotado. Ansiedade. Falei, Juliane está escutando a minha oração, ali no meu cantinho. Ó, anotei. Aqui, ó. Érica, anotei, né, Érica? Ó, todos os versículos que vocês mandaram são todos bonitos, são maravilhosos. E Deus falou assim, qual que te incomoda agora? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo me incomoda, Juliane. Aí a Juliane lê, aí vem a Cida, aí vem a Mariana, né? Todo mundo fez assim, vai. Eu não mandaria esse versículo ontem. O versículo está tudo ali de vocês, o meu também. Esse versículo me incomoda. Por que ele me incomoda, gente? Ai. Pois é. Eu acho, pelo que eu vi, a maioria, né? A gente luta todo dia. Talvez poderia ser aquele versículo de ser submissa que ia me incomodar. Não andeis ansiosos. Oh, irmãs, por que a palavra de Deus está tão aqui na nossa frente? E por que a gente anda tão ansiosos? E aqui, eu não estou falando, ainda tem lá em Mateus, que tem uma passagem também, lá fala de comer, de vestir, né? Nem é aquilo. Não é ansiosos. É ansiosa o que há de vestir, o que é de beber, não. É ansiedade. É ansiedade que a gente acorda, a pessoa acorda e já vai tem tanta coisa. E parece que tem uma coisa e tem outra. E parece que dá uma impressão que a gente está sempre ansiosa. E aí nós vamos pular. Nós vamos indo pulando. Por quê? Porque eu estou aqui no culto, mas já estou pensando lá em casa, já estou pensando amanhã. Domingo tem culto, né? Aí domingo, deixa eu ver quem vai. Aí a gente vem pensando. Sábado também tem aquele aniversário. Mas sábado também, eu tenho que ir buscar um negócio. E aí, a minha ansiedade talvez me tire o que eu vou receber agora no culto. A minha ansiedade pode tirar a minha bênção que eu vou receber no louvor. Quantas vezes Deus falou comigo no louvor? Aí você pensa assim, nossa, o louvor vai acabar. Nossa, nossa, meu Deus, eu tenho que ir embora. Aí eu tenho que fazer isso, aí eu falo assim, nossa, eu deixei tempo para fazer e amanhã eu tenho que levantar cedo. Já teve dia de eu ter que levantar cedo e nem conseguir dormir. Eu fico assim, eu tenho que dormir. Quando eu vejo, já é quase madrugada. E por que a gente lê uma passagem linda, uma passagem bonita, que Deus agiu, Deus transformou tudo aquilo em alegria, Deus deu um filho para ela, Deus deu um marido para ela, e hoje eu me pego aqui na ansiedade. E eu vejo que praticamente, principalmente mulheres, gente, principalmente mulheres. Aí eu pensei, o versículo mais bonito se tornou no versículo que mais me incomoda. Mas agora,